Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado na área mais uma vez para trazer muita coisa hoje, hein? Hoje eu estou bem animado, como vocês estão vendo. Hoje eu vou falar sobre cultura, vou falar sobre regionalismo, sobre simbolismo, sobre futebol e, logicamente, sobre o São Paulo Futebol Clube. Mas antes de começar a falar do São Paulo, eu tenho certeza que, confessa, vocês gostaram desse vídeo que apareceu aí no início, do Lampião, cabra macho, arretado, cabra arrochado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Esse vídeo eu fiz no carnaval de 2020, se eu não me engano, antes da pandemia. Eu já estava aqui em São Paulo. E aí quando você faz isso, você diz, esse é aquele vídeo de carnaval que você nunca vai colocar nas mídias sociais, né? Você também nunca imagina aparecer caracterizado também nas redes sociais. Mas aqui estamos, né? Então vamos falar, depois disso, da coisa interessante aqui, que é o São Paulo. Hoje, a minha ideia é fazer uma análise antes pré-jogo, né? Para quem não sabe, São Paulo joga domingo contra o Ituano. É a estreia do Campeonato Paulista, de 6h30 no Morumbi, 6h30 da noite. E aí, a minha ideia é fazer vamos dizer, uma pré-análise, mas não focada no jogo, não que eu imagino no jogo, e sim no time que eu imagino que possa ocorrer durante a temporada. E esse time seria mais focado nas características do jogador. É importante pontuar isso. Não seria um time que o Rogério vai colocar, é até uma coisa óbvia. Também não é o time que, vamos dizer assim, é melhor tecnicamente. Na verdade, é um time que eu imagino, que eu queria ver e focado, tentando utilizar as melhores características possíveis do jogador. Então vamos começar. Eu vou colocar aqui em cima do vídeo, né, nessa partezinha, o campo com a escalação que eu imagino. Então, inicialmente, ela começa, obviamente, pelo goleiro, que é o goleiro Rafael. Não tem como ser outra pessoa, né? Foi contratado para ser titular, porque os dois goleiros da temporada passada não corresponderam. E está treinando bem, tem a oportunidade da carreira dele. Quem não viu o vídeo dele, né? Na verdade, eu fiz o vídeo de todas as contratações de São Paulo, fazendo uma análise. Eu recomendo que vocês vejam, tá aqui na playlist do canal, e é bem importante. E eu falo tudo isso. Essa é a minha visão que eu tenho do goleiro Rafael. Não tem dúvida, né? Vai entrar como titular. Já o sistema, né, do time, eu escolhi um 3-4-3, como vocês estão vendo aqui no campinho. Talvez eu mescle um pouco o que o Rogério imagina, que seriam 3 atacantes, e o que eu queria ver, que são 3 zagueiros. Esses 3 zagueiros talvez remetem até a memória, né, do tricampeonato, os 3 zagueiros que ganhou ali com o time do Muricy. Mas a minha ideia seria o seguinte: você tem ali o Ferrarese, né, por um lado, que fez boas partidas no ano passado, principalmente com essa característica de sair jogando. Eu lembro que teve jogos que ele até deu passes em profundidades que já encontrava atacantes, então não era só passar dessa primeira linha de marcação do outro time, e sim passes em profundidade, e também, de certa forma, foi seguro na defesa, em alguns jogos. Do outro lado, eu imagino o Alan Franco. Foi contratado para isso, tem um bom passe, também esse passe para quebrar a primeira linha, né, de pressão do time adversário. A grande questão, que eu falei também no vídeo do Alan Franco, é que ele não é um jogador alto. E para compensar isso, eu colocava o Arboleda no meio, central, né? Para dar essa consistência defensiva e ganho principalmente na bola aérea. O Arboleda, em condições, né, físicas, nas melhores condições, principalmente em jogos passados, ele foi o melhor jogador do sistema defensivo de São Paulo, sem dúvida. Então a gente fechava aí o sistema defensivo com 3 zagueiros. Já no meio de campo, eu começava já como volante o Mendes. Como eu falei no vídeo de contratação dele, é o volante mais alto que a gente tem. Foi contratado com a característica não só de sair jogando, né, de ter bom passe, mas também de ter energia, de ser um cara mais marcante, ser um cara de mais presença e de mais chegada nesse meio canto. Então eu colocava ele. É importante frisar que você pode dizer, pô, Daniel, tu vai colocar 3 zagueiros, tu imagina 3 zagueiros e ainda um volante, não é um sistema muito defensivo? Na verdade, a ideia dos 3 zagueiros, que o pessoal ainda tem uma ideia errada de ser uma coisa defensiva, a ideia é liberar o resto do time. Então não se torna uma coisa defensiva. E colocar um volante ali para dar mais suporte, para ajudar esses 3 zagueiros. E aí, nos outros do meio campo, como vocês vão estar vendo aqui,
Eu vou pular já para o meia. O meia atacante que eu colocaria era o Wellington Rato. É um cara que, como eu disse, nessa posição aproveita a melhor característica dele. Eu falei no vídeo, que é a de finalização. Finalização de média distância e até entrando dentro da área. Depois, no lado, talvez seja as maiores surpresas que você aí do lado não concorde. Mas pense comigo. Se você coloca o Wellington do lado e Igor Vinícius do outro, você aproveita o melhor que eles têm. Igor Vinícius velocidade, né? Pode deixar campo para ele, ele vai com muita velocidade, mas não marca muito bem, por isso que você tem que dar liberdade a ele. E o Wellington velocidade, força e ainda tem aqueles cruzamentos com precisão na linha de fundo. Por isso que eu escolhi eles, por mais que eles não sejam jogador de meio campo. É bom frisar aqui que teve algumas partidas do Wellington que tem deficiência na marcação, que ali por volta na metade do primeiro tempo ele leva o cartão amarelo. Depois disso o Wellington não jogou mais. Ele nem subia para apoiar, nem conseguia defender, já que isso é uma deficiência dele e ainda estava com cartão. Por isso que é melhor aproveitar essa característica dele de apoio e de velocidade. Já no ataque, eu acho que é a parte onde você tem mais certeza e dúvida. A certeza é o centroavante, Caleri. Né? É nosso goleador, é o cara que faz gol, é o cara que briga. Se tiver em condições, vai ser sempre ele. O outro atacante é Pedrinho. Foi contratado para essa finalidade de velocidade, que o time da gente não tinha e o Rogério queria. Está treinando muito bem e ele vai estar em uma das pontas. Eu colocaria ele na esquerda e eu queria ver o Marcos Paulo na direita. Talvez esse seja o único ponto que não, vamos dizer assim, não vou atrás das características. Já que, como a gente comentou no vídeo do Marcos Paulo, ele se adapta ou se sente melhor sendo o segundo atacante e não ponta. Tá? Então esse seria o time que eu queria ver, que eu ia imaginar. Agora aqui eu vou colocar nesse campinho circular, na verdade, os jogadores que Rogério utilizou como titular no último amistoso contra o São Bernardo. Vocês vão ver que o goleiro é o mesmo, é o Rafael, né? Não tem dúvida. A zaga ele começou com Ferrares e Arboleda, então aí eu não sei se ele não pretende sair com dois jogadores de boa criação, mas que perdem na marcação, por isso que ele optou por Arboleda, mas isso também é uma linha defensiva com 2 zagueiros e 2 laterais. Não sei como é que vai ser com 3 zagueiros, que eu acho que ele vai utilizar também. Os laterais, o Wellington não tem dúvida, né? Então é o único lateral esquerdo que a gente tem de condições, os outros são da base, talvez possa usar Lisieiro, a gente não sabe. Na direita ele usou Rafinha, eu não sei por quê, porque temporada passada Rafinha nem apoiou bem, nem defendia bem também, mas é a escolha do Rogério. Ali no meio praticamente tudo diferente do que eu coloquei, né? Ele botou o Pablo Maia, porque o Mendes tinha acabado de chegar, ainda não estava em condições, e aí ele optou por Pablo Maia. Ele botou Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor eu acho um excelente jogador, um bom jogador, vamos dizer assim. Só que quando o Rogério utiliza ele como segundo homem de meio campo, para marcar também, eu acho que perde muito nessa função, porque ele não consegue manter o dinamismo do primeiro tempo para o segundo. Ele precisa evoluir nessa questão física, é minha opinião. E aí, ali ele botou o Wellington Rato como um ponta, eu acho que não aproveita as melhores características dele, que é essa parte da finalização, mas a gente só vai ver no jogo. E ele coloca o Luciano ali, né? Que é aquele cara que vai fazer o falso 9. Eu acho que Luciano, em condições de jogo, né, sem vindo de lesão, fazendo uma boa temporada, tem potencial de ficar realmente como esse meia. Agora eu queria ver também Luciano como reserva do Caleri. A gente não tem reserva do Caleri. Talvez esse seja, como falou, a imprensa comentou, né, a maior lacuna nessas contratações que o São Paulo fez. E aí também, finalizando isso aqui, né, ele não utilizou o Marcos Paulo, né, ele utilizou o Pedrinho, como a gente disse, contratou o Pedrinho, então o Pedrinho está aí para jogar. E fechar essa escalação da seguinte forma, mostrando aqui o que o Rogério utilizou. Bem, é bem diferente do que eu imagino, né? Mas vamos ver o que vai acontecer ao longo da temporada. O que dá para perceber, e o que é interessante, e a gente falou até durante os vídeos da contratação, é que o Rogério tem uma opção. Ele pode usar o 3-4-3, como eu imaginei. Ele pode usar o 4-3-3,
como ele fez nesse amistoso. Ele pode usar o 3-5-2, por que não? Ele pode usar o 4-4-2, e aí podia ser Marcos Paulo e Caleri, né? Dois jogadores com mais físico, mais brigador. Enfim, opções é o que não falta para o Rogério, né? E isso é uma coisa boa para a gente ver ao longo da temporada, beleza? Então hoje, em termos de futebol, é isso que eu queria passar para vocês, né? Se vocês gostarem do vídeo, dessa análise aí, né, de como seria esse time, o que esse time poderia produzir, você dê seu joinha, dê seu like aí, se inscreva no canal, passe para os amigos e comente. O que é que vocês acham? Qual a escalação que você achava melhor para o São Paulo? Qual o sistema tático também? Quais as peças que você mudava aí? Isso é muito importante aqui para o canal, para a nossa interação, né, e para toda, vamos dizer, essa continuidade desse projeto, beleza? Agora, já que a gente terminou esse parte do futebol, eu vou trazer aqui um assunto interessante, que é justamente com essa questão da caracterização, né? É uma coisa importante que eu sempre vejo. Às vezes a gente aqui que vem do Nordeste, vem aqui para essas outras regiões, e a gente vê uma pessoa que vê a gente caracterizado e fala, pô, que coisa engraçada, né? Esse chapéu, ou essa roupa. Só que por trás dessa coisa engraçada, por exemplo, esse chapéu aqui, que representa muito o cangaço, tem todo um simbolismo, tem toda uma cultura, tem toda uma história. Eu não vou entrar no método de história, né? Porque não sou historiador, nem tenho, vamos dizer assim, competência para isso. Mas sobre isso, eu quero dizer que representa, né? E eu vi isso essa semana. Representa esse chapéu aqui, todo esse simbolismo, representa uma luta, né? Representa a resistência. O cangaço, ele não está só ligado à questão do bandido. Ele representa essa resistência principalmente ao coronelismo. Quem não sabe o que é coronelismo, né? Vem do coronel. Eram pessoas que tinham poder, que tinham riqueza. A gente já comentou algumas coisas de poder e de riqueza aqui. E que exploravam as outras. Então, o cangaço, ele mostra a resistência contra essas pessoas. E aí, trazendo para o dia de hoje, eu posso dizer que, infelizmente, a gente ainda tem muitos coronéis. Mas, felizmente, a gente ainda tem muitos lampiões e marias bonitas, né? Então, isso é uma coisa do contexto geral. Agora você pode dizer, Daniel, e o que é que tem a ver com futebol? Na verdade, eu até lembrei isso essa semana, que uma grande emissora, né, não vou falar, estava falando, né, e estava anunciando que esse ano era o ano do futebol, das mulheres no futebol. E aí é que eu trago para você. Para mim, a maior luta, a maior resistência no futebol é o futebol feminino. Todo ano a gente vem falando que precisa, as mulheres, na verdade, vem falando que precisa de maior investimento, que precisa de maior engajamento dos clubes, né, das entidades que regem isso e dos torcedores, por que não? Eu, inclusive, botei como meta para mim de assistir um jogo de futebol feminino aqui em São Paulo, que tem diversos, e eu nunca fui. Então, é sempre uma luta. E para vocês entenderem, eu peguei uns números aqui da Copa passada, tanto feminina como masculina. Não dessa Copa, porque a feminina ainda vai ter no meio do ano. Mas da Copa passada, veja bem. Em termos de campeão, o time campeão masculino ganhava 38 milhões e o feminino ganhava 4. Em termos de média de público, a média masculina foi 48 mil, o feminino foi 26 mil. E mais interessante, um dado interessante aqui, até a Copa passada, o time brasileiro não tinha um uniforme específico feminino. Imagina, você vai jogar as mulheres e aí você pega um uniforme masculino e diz, não, dá uma ajeitada aí e deixa do jeito adequado para elas. Para mim, isso foi uma surpresa, foi um absurdo. Então, o que eu queria passar para vocês, assim, é que quando você vê alguma coisa como essa, né, que você fala, que engraçado, melhor do que engraçado é você entender a história que tem por trás. É uma história de luta, principalmente as mulheres, né? É uma história de luta, de resistência, que pode se confundir muito com a sua, né? Às vezes a mulher luta dentro de casa por relacionamentos abusivos, às vezes luta por ter que, né, se mostrar dentro do trabalho, trabalha mais do que os homens, mas ganham menos que ele, e tem todo o contexto da sociedade. Então está muito atrelado a isso, essa questão. E não existe símbolo maior de resistência do que a Maria Bonita, não é verdade? É isso que eu queria passar para vocês como um tópico diferente, como uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Então, finalizando esse vídeo, fique com Deus e um abraço.